Boa noite a todos. Agora é para os encarnados. Boa noite a todos. Gente, é uma alegria muito grande estar aqui, viu? A gente vai em várias casas, a gente é de Taubaté, mas é um espírito de família. Vocês constroem uma coisa muito bonita nessa casa. E eu falo para o Tiago e para a Simone que sempre é um prazer muito grande estar aqui. E a gente começa simpático porque o tema que a gente está trazendo hoje é denso, é complexo, mas eu acho que é importante de ser refletido, de ser analisado. E ele nasceu de um seminário que nós fizemos em Taubaté sobre depressão, onde o Guilherme Azeredo, que sempre está aqui com vocês, também participou, alguns outros companheiros, e a gente abordou mais a parte da depressão e da influenciação espiritual. Isso é interessante, eu acho que sobretudo na casa espírita, porque eu não sei aqui se vocês têm essa experiência, mas muitas pessoas buscam a casa espírita preocupados com as questões espirituais, as influenciações, mas sobretudo vindo com um processo de depressão, com um processo aí até de querer desistir da vida, né, em situação de desespero. Acredito que vocês tenham aqui atendimento fraterno. Nós estamos lidando com situações muito difíceis hoje em dia, né, e nós precisamos nos habilitar a entender dessas questões, dessas emoções e, sobretudo, um olhar espiritual sobre essa situação. A gente começa refletindo sobre isso com um texto de Joana de Ângeles, onde ela fala numa obra um livro chamado Entrega-te a Deus, tem um capítulo sobre depressão, onde ela vai colocar o seguinte, abre aspas: inegavelmente o ser humano encontra-se enfermo, às vezes em transitório estado de bem-estar, que cede lugar a sucessivos desequilíbrios, quando surgem ocorrências predisponentes ou preponderantes para o surgimento das distonias. Olha que interessante isso. Será que nós estamos sãos, verdadeiramente sãos? Será que a gente consegue lidar com esse mundo que está se construindo, com tantas mudanças e assim, com tantos estímulos, né? A maioria aqui tem alguns mais jovens, mas tem muita gente 40 a mais, vamos dizer assim, e a gente vê as questões das redes sociais, a gente vê toda essa comunicação, onde todo mundo está em contato o tempo inteiro, mas nem sempre trocando boas ideias, bons pensamentos. E a gente vive uma realidade onde cada um vira um perfil nas redes sociais, cada um mostra muitas vezes aquilo que não é, aquilo que não sente, o equilíbrio que não tem. E é interessante essa fala, e é um livro antigo já, mas ela coloca esse transitório estado de bem-estar, que mediante aos estímulos do dia a dia e ocorrências, né, que são predisponentes ou preponderantes, fazem nos mostrar quais são as nossas distonias, os nossos equilíbrios. E a gente está cada vez menos sabendo lidar com isso, e sobretudo o jovem que nasce nessa geração e nesse tipo nessa fórmula de comunicação, ele só existe através dessa maneira, né, de se mostrar. Tanto que a gente vê adolescentes aí brigando com pai e mãe, vídeos de adolescentes brigando com a mãe porque quer um celular novo, porque quer alguma tecnologia, porque só consegue, né, se manifestar ou se sentir pertencente dessa forma. Isso tudo não é sinal de normalidade, né? E por um lado a gente está tendo que se adaptar a isso em tudo, inclusive no movimento espírita, a gente está precisando existir nessas possibilidades, mas por outro lado, talvez nunca a gente tenha estado tão distante e não percebendo as nossas patologias, as nossas fragilidades emocionais, esse distanciamento, porque todo mundo se comunica, mas numa superficialidade tão grande, onde a gente se sente sozinho nas nossas questões mais sérias, mais complexas.
Joana de Ângeles continua e fala assim: sem desconsiderarmos as causas endógenas que são propiciadas pelo espírito desde o momento da sua reencarnação, ou seja, as questões da depressão, elas também muitas vezes vêm das experiências passadas, do que a gente traz, do que a gente já viveu, das experiências espirituais que estão ali guardadas no nosso inconsciente. Mas também ela coloca aquelas exógenas, como as perdas, o medo, a desintegração da família, a perda das tradições, a solidão no grupo social volumoso. Tudo isso que a gente vê mediante esses padrões de sociedade hoje, onde tudo é virtual, né? E tudo às vezes não é tão sincero, tão verdadeiro, não há troca. E olha que interessante, por que será, né? Toda segunda-feira e sempre que a gente vem aqui, esse salão cheio, o que a gente busca, né? Quando vem nessa família física, onde a gente pode estar trocando pensamentos, reflexões, encontra com amigo, faz amizades, né? A gente está precisando se reconectar de maneiras mais profundas para combater, né? Nossas perdas, nossos medos, essa desintegração de valores da sociedade, essas questões todas de tradições, não no sentido de coisas que realmente vão mudar com o tempo, mas tem tradições de valores que a gente não pode deixar se perder e esquecer, e está tudo muito confuso. Daí ela vai finalizar nesse texto e colocar a perda das tradições, a solução, né, facultam abrir-se o leque imenso da psicopatologia depressiva nefasta. As estatísticas alarmantes dos suicídios encontram a sua gênese quase sempre na depressão desencadeada por circunstâncias aleatórias. Sem objetivos bem delineados e sem segurança íntima que proporcionam o equilíbrio real, o ser humano desfalece e deixa-se arrastar pela virose perversa e destrutiva. Será que nós já pensamos na depressão como uma virose, como uma pandemia de emoções adoentadas, da qual nós talvez estejamos fazendo parte? Porque talvez a gente só perceba quando está ali naquele estágio mais complexo, onde você já está subjugado por emoções confusas, aonde daí sim podem entrar questões de influenciação espiritual, mas gradativamente, às vezes a gente vai entrando numa série de normalidades que não deveriam ser normais, nós vamos aceitando situações, circunstâncias, padrões, e a gente só percebe o quanto a gente está adoecido quando isso já está muito mais complexo, né? E daí ela encerra com essa frase que é importante a gente guardar. A depressão é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. A depressão é a doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Temos questões emocionais, espirituais, sempre, porque nós somos seres espirituais, nós estamos numa condição neste mundo de aprendizado, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, coloca que a Terra ela é uma escola, é um hospital e é uma penitenciária, dependendo da nossa necessidade. E é engraçado e não é, né? Mas é um lugar que precisa, é hospital porque precisa tratar das nossas doenças emocionais que se manifestam no físico, é escola porque é um local de aprendizado contínuo e às vezes é um local que se assemelha a uma penitenciária, que precisa conter os nossos excessos, precisa conter o desequilíbrio que nós causamos na vida do outro e também na nossa, né? Então, dentro disso tudo, nós não estamos aqui diminuindo a importância do cuidado médico para qualquer tipo de processo depressivo, desde o seu início até as condições mais complicadas. É fundamental. Nós vamos refletir o lado espiritual disso, mas independente do lado espiritual, precisa de ajuda médica, precisa de ajuda psiquiátrica, psicológica, às vezes precisa de medicação antidepressiva, precisa de terapia, precisa de tratamento. Isso tudo é fundamental, mas nós não podemos esquecer que precisamos cuidar do espírito, porque é lá
é na consciência do espírito que estão nascendo os desequilíbrios, que estão causando os distúrbios orgânicos e os distúrbios emocionais. Então, o grande ponto para a gente entender até que ponto a influenciação espiritual nos envolve ou não, é a gente compreender que para, vamos dizer assim, nos proteger dessa virose chamada depressão, dessa doença, dessa patologia, nós precisamos entender aonde ela nasce, aonde ela se estabelece, que é a nossa mente, é o nosso pensamento, é a maneira como nós lidamos com as emoções, com os acontecimentos da vida. Sem administrar bem os acontecimentos da vida, sem entender das nossas emoções minimamente, a gente não consegue desconstruir os estímulos que nos desestabilizam. E daí nós vamos lá para André Luiz, na obra No Mundo Maior, onde ele fala da estrutura do pensamento, de uma maneira muito simples, mas assim, muito complexa para a gente se analisar. Ele compara a mente humana, a casa mental, como ele chama, como uma casa, uma construção humana, que vai ter vamos dizer assim, um porão, uma base, um primeiro andar e um andar superior. Esse primeiro andar, esse porão, seria o nosso inconsciente, né? O subconsciente. Do ponto de vista físico, olha que interessante, ele abrange o bulbo, a medula e o cérebro reptiliano, as primeiras estruturas neurológicas formadas desde o início da formação do ser humano, né? Até nos tornarmos homo sapiens. Então, é aquela base estrutural do pensamento mais instintiva, mais de sobrevivência, mais de sensação. E é essa região, do ponto de vista, vamos dizer assim, psicológico, emocional e espiritual, é onde fica um arquivo de hábitos, os automatismos, as experiências passadas, é onde nós registramos toda a nossa trajetória espiritual. Então, ao reencarnar, nós temos a bênção do esquecimento, para que a gente não traga aquelas emoções mais complexas, mas nós temos guardado ali nesse porão muitas emoções ali que não estão bem resolvidas, que não estão bem estruturadas e que não foram superadas. Isso é importante ser entendido, porque a partir daí a gente entende as dificuldades de relacionamento, sobretudo na família genética, sanguínea, aonde aquele filho que a gente tem dificuldade de lidar, aquele pai, aquela mãe, ou mesmo o companheiro de vida, que no primeiro momento a gente se apaixona e se encanta, e depois no convívio a gente vai percebendo as dificuldades de lidar, a gente vai às vezes criando situações ou vivendo experiências onde vem um sentimento de descontentamento, de raiva, enfim, alguma coisa complicada. O que é isso? É o passado, são as vibrações construídas. Estamos juntos porque o propósito é a gente reconstruir aquela experiência que não foi boa no passado, mas precisa de consciência para isso. Então, esse porão, né, é aonde fica todo o passado e que precisa ser compreendido para a gente aproveitar bem a oportunidade do agora. Tem uma frase que nos coloca assim: passado é um local de reflexão, mas não de permanência. Realmente, a gente precisa usar, seja das lembranças do passado, do agora, ou mesmo essas sensações do nosso passado espiritual, elas têm que ser estímulos para a gente superar, para a gente construir sobre e de maneira melhor, mas não ficar requentando, né? Então temos dificuldade de lidar com pessoas, com situações, com aspectos. Estamos aqui para isso, estamos aqui para aprender a dialogar, aprender a ter paciência, aprender a perdoar, aprender a pedir perdão, mas não reviver e talvez reconstruir conflitos e atritos. E a gente faz muito disso quando não entende, quando não percebe. O segundo andar seria, vamos dizer assim, o primeiro andar, né, o andar térreo da casa, que é o nosso consciente e que, do ponto de vista mental,
seria correspondente ao córtex motor, né? No processo evolutivo, a próxima estrutura que se forma. E nesse andar térreo, onde quem reina é o consciente, é o ego, é o que a gente percebe do agora, nós vamos encontrar a casa do esforço, do trabalho, da vontade, aonde a gente vai agir no presente. E isso é a essência do processo reencarnatório. Por que a gente reencarna? Poderíamos fazer o nosso aprendizado espiritual sem reencarnar. Mas a dádiva, a bênção da reencarnação é a oportunidade de estarmos aqui, vamos dizer assim, por nós, sem lembranças muito específicas da nossa missão, mas com essas leis guardadas na nossa mente, no nosso inconsciente, para que a gente possa escolher, usar do livre-arbítrio. Eu escolho fazer melhor, eu escolho me relacionar melhor, eu escolho me esforçar por trabalhar em valores, em sentimentos, em oportunidades que me tornem uma pessoa melhor, que me tornem uma pessoa mais leve, que me tornem uma pessoa mais capaz de entender, de perdoar, de apacentar as minhas dores e de talvez fazer isso com o viver do outro. Então, esse andar do presente, do atual, é tudo que existe no nosso pensamento que a gente precisa trabalhar agora e fazer isso com vontade, com determinação. E o andar superior seria o superconsciente, né? Seria aquele andar que nos conecta com as energias espirituais, com tudo que nos eleva a padrões maiores. Esse andar é a área do ideal, da meta superior, e é onde está o nosso potencial de conexão com tudo aquilo que tem a ver com a espiritualidade. E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque é daí que vem o controle, é daí que vem o respiro mediante os enfrentamentos e as lutas da vida, é aí que vem a paciência para lidar com o parente, a pessoa, a situação, a doença, o que quer que seja que venha e que muitas vezes nos desequilibra. A gente construir essa ligação que nos permite ter esperança e ter crença também. Se eu me dedicar, se eu buscar essa força de algo que me é superior, eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir construir e eu vou conseguir sair dessa situação difícil. Então vejam, olha como é complexo a maneira como o nosso pensamento se estabelece. E a depressão vem quando a gente não lida bem com essas áreas. Quando a gente permanece muito no passado, quando a gente não consegue no presente entender o nosso propósito e agir, trabalhar, construir meios, possibilidades, movimentar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa força de trabalho na vida, no bem, ou também quando a gente fica muito voltado com a espiritualidade, mas no sentido de esperar algo acontecer. André Luiz fala que o grande segredo é a gente circular as nossas energias nesses 3 campos do nosso pensamento. Então a depressão ela vai nascer quando a gente estagna, e normalmente quando a gente permanece no passado. Não necessariamente só no passado espiritual, que às vezes a gente não percebe que está fazendo isso, mas no passado do agora. Quando a gente não sai de uma situação, não resolve uma situação, quando a gente traz aquilo sempre para frente. E é muito difícil a gente não fazer isso, tá? Minha esposa ali que não deixa mentir, porque é um grande desafio a gente mudar padrões de pensamento. E é só quando a gente se conhece, é só quando a gente percebe as nossas tendências, e por isso a importância de analisar, de refletir, que a gente começa a fazer essa transformação. Então, o caminho para nos protegermos de processos depressivos, perceber qual a condição do nosso pensamento, como está o nosso mental. E o quase de nenhum de nós deve estar bom, gente, com todo respeito. Isso não é barreira, é a condição coletiva lá de doença que a Joana coloca. Nós estamos tudo meio cuspindo, né? Batendo os pinos, mas não tem problema se a gente entender. Se a gente perceber, nós estamos aqui para isso,
para nos acolher, para nos ajudar, para construir conhecimento que vai acalmar as ansiedades e vai fazer a gente encontrar o caminho para seguir, para melhorar isso, né? Então, daí, quando a gente entende, a gente começa a entender também a questão da influenciação espiritual, que às vezes é o medo de muitas pessoas, né? É muito comum, às vezes, na casa espírita, a pessoa que vai pela primeira vez e não conhece muito sobre doutrina espírita, e às vezes está passando uma série de atribulações, muito conflito em casa, muitas situações diversas de dor, de sofrimento, de briga, de coisas que não estão acontecendo, fluindo de uma maneira boa, a pessoa chegar numa ansiedade e achar que tudo aquilo de ruim que está acontecendo tem a ver com a ação dos espíritos malignos, inferiores, que eles estão determinando um processo todo de sofrimento. Será que é dessa forma que acontece? Será que os espíritos têm tanto poder assim para mudar a nossa vida? A gente fala a questão 459 do Livro dos Espíritos, que eu acho que ela é muito esclarecedora, que ela fala: podem os espíritos influenciar nos vossos pensamentos e ações? E eles respondem: muito mais que imaginais, sendo muitas vezes eles a vos dirigir. Então, existem esses processos? Sim, é lógico que existem. E quanto menos fortalecidos no entendimento das coisas, quanto menos compreensão espiritual, de vida, das nossas emoções, o nosso psicoemocional a gente tiver, mais a gente vai estar subjugado a buscar alguém que nos diga por onde ir, o que fazer, como agir. E mais vulneráveis nós vamos estar a sermos influenciados. Mas isso não necessariamente tem que ser só para o mal. Também pode ser para o bem. Também pode ser para o que é bom. Então, a questão da influenciação no processo depressivo é a gente baixar todas as nossas expectativas, as nossas crenças, os nossos ideais, a gente ver tudo com muito negativismo, ver tudo de uma maneira muito densa, muito pesada. E aí sim, a partir disso, nós vamos criar afinidades de energia, de conexão com espíritos que estão na mesma vibe, que estão na mesma sintonia. Não são necessariamente inimigos de vidas passadas, não são necessariamente espíritos que estão ali querendo fazer o mal, mas talvez sejam almas como as nossas, que não têm muito entendimento do que elas estão querendo buscar, do que elas estão querendo construir, de construir um propósito para as suas vidas, para a sua caminhada. Então, a gente precisa refletir muito sobre a que nós estamos, né, nos permitindo, o que nós estamos querendo construir no nosso dia a dia, porque a depressão ela vai tomando conta quando a gente não toma essas rédeas, quando a gente vai deixando de se amar, vai deixando de se buscar, de se entender como alguém que veio para dar certo. Ninguém veio para dar errado. O amor de Deus e a sua misericórdia nos permite reencarnar para que a gente expanda as nossas consciências e as nossas possibilidades. Ninguém vem para dar errado. Quando dá errado é porque a gente não conseguiu se manter fiel ao propósito. Vamos ter outras oportunidades de maneiras diferentes, às vezes mais difíceis, mas já que estamos aqui, já que parte do trabalho já foi feito, ganhamos ali, né, o talento, a oportunidade, o passaporte para um processo de aprendizado tão rico, vamos nos permitir a isso. Porque a questão espiritual, ela tem muito a ver com a afinidade vibratória, né? Ela não... Os processos obsessivos, da obsessão simples, da fascinação e, sobretudo, da subjugação, que eu acho que é quando a gente vê a questão depressiva de uma maneira mais forte, elas vão se construindo aos poucos, quando a nossa mente não luta contra o que está acontecendo, não luta contra essas afinidades. Por que é mais difícil pensar para baixo do que para cima? Pensar para o ruim, pensar para o negativo do que para o positivo? Por que a gente faz isso? Eu tive uma experiência hoje com a esposa
que assim, às vezes a gente é muito preocupado, às vezes de uma maneira lúcida, né? De querer, vamos dizer assim, evitar dores, evitar sofrimentos, mas a gente às vezes tem uma tendência de se preocupar demais, de ver tudo o que pode dar errado e de esquecer o que pode dar certo. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma harmonia, porque é nessa brecha que os padrões de energia espirituais nos pegam, se conectam a nós. Quando a gente fecha as portas para o auxílio e para o amparo, a gente está abrindo essas portas invariavelmente para aqueles que estão tão perdidos quanto nós, que trazem uma energia doente, que trazem uma energia de dor, de desconforto, de negativismo, e daí nós vamos entrando em todo esse processo. Ser humano, ele é corpo, é mente, é espírito, então o tratamento para essas questões espirituais e emocionais da depressão tem que se fazer nesses 3 campos, né? Temos que cuidar do corpo, mas nós não podemos esquecer de trabalhar o padrão dos nossos pensamentos e entender que todas as questões espirituais estão conectadas a isso. Não tem milagre, não tem aquela farmácia espiritual onde a gente compra a cura. Nós estamos aqui, nós estamos tratando de uma temática que é delicada e tal, mas isso por si só vai nos livrar de uma questão depressiva, vai nos livrar de uma influenciação espiritual. Na calçada ali já tem certamente inúmeros irmãos que já desencarnaram, percorrendo ali as suas ilusões, as suas dores, as suas aflições. Não necessariamente eles estão buscando nos conectar ou nos perturbar. Eles talvez estejam até mais perdidos do que a gente. Então o nosso padrão vibratório pode ajudar, mas se a gente não estiver bem, a gente vai atrair e vai somar algo que vai fazer mal para nós e para esses companheiros espirituais. Então a gente precisa trabalhar essas questões. Tem uma prece de Meimei, pela mediunidade do Chico, uma prece lindíssima, chama Confia. Não vamos ler ela inteira, mas depois procurem. Ela fala das lutas, das dificuldades, mas tem um parágrafo dela que é muito importante a gente analisar. Ele fala assim: tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Olha isso, o maior infortúnio é sofrer da privação da fé e continuar vivendo. Fé em quê? Como a gente está se conectando com Deus, como a gente está entendendo Deus nas nossas vidas. A gente ainda vê esse Deus criado pela civilização humana, que é mais humano do que Deus, ou a gente consegue buscar uma conexão com Deus que é tudo, que é natureza, que é energia, que é universo, que é expansão, que é possibilidade. Porque quando a gente se restringe, quando a gente se limita, e a gente cria um Deus com o qual a gente está mais acostumado a pedir, a barganhar, a trocar, a gente acaba conseguindo receber muito pouco, não de Deus, mas da nossa crença limitadora. Quando a gente expande a consciência desse Deus, a gente consegue expandir também os mecanismos pelos quais essa força espiritual nos ampara, nos liberta de tristezas, de dores, de limitações possíveis, e a gente vê pequenos milagres acontecerem. A gente trabalha muito com as questões do luto, e ontem, Dia das Mães, é um dia muito difícil. Não sei se tem alguém aqui que passa por essa situação, sobretudo com o luto dos filhos, mas a gente conhece muitas pessoas por causa desse trabalho, e tem pessoas em especial que eu converso muito, são de Taubaté, e eu entendo a luta e a dificuldade, mas eu admiro profundamente a força. Tem uma dor, tem
Tem um luto mesmo, tem uma situação que não tem como ignorar, né? A perda de filhos, sobretudo filhos jovens, mas tem uma força de vontade de prosseguir, de aceitar e de buscar entender. E essas pessoas em específico, eu vejo elas assim, cada vez seguindo mais e trabalhando no bem, trabalhando na busca de conhecimento, trabalhando na vontade de construir compreensão, para não deixar essa dor dominar, para não deixar que essa dor cause uma depressão, uma falta de vontade de seguir, de viver. E eles conseguem, e muitos conseguem em outros aspectos também, né? Vivendo questões de doença, vivendo questões de grandes crises, e vivendo inclusive esse mundo adoecido, onde as pessoas acham que estão sãs, e a gente não sabe direito para onde que vai isso, né? A gente não sabe para onde, quando isso pode bater na nossa porta. Semana passada, eu sou dentista, tenho consultório em Taubaté, visitaram o sótão do meu consultório e roubaram toda a fiação, de um dia para o outro. E toda aquela coisa, chama técnico, chama eletricista, um prejuízo danado. Mas por outro lado eu pensei assim, meu Deus, abençoa essa criatura. Não é que a gente, não estou fazendo falso bonzinho, a gente fica, lógico, fica chateado, você luta, você trabalha, mas por outro lado eu parei para pensar, não é fácil de entrar. Eu falo, a pessoa teve o trabalho, né, de se expor fisicamente, de subir no telhado, soltou 2 casas seguidas, entrou num local, se expôs a tomar choque, se expôs a um monte de coisa, e está tão perdida num universo tão complicado, que tem a ver com questões sociais, políticas, né? Não tem nem como a gente entrar nesse rumo, mas eu falo assim, está tão perdido pela questão da droga, das dependências, e está se expondo por algo que não constrói, que não acrescenta. E a gente vê cada vez mais isso acontecendo. Eu estava conversando com uma pessoa aqui do centro, falando que os centros aqui estão sofrendo muito esse tipo de situação. E a gente fica assim pensando nesse estado de doença coletiva, né, da sociedade humana, porque a gente não está encontrando caminho. O imediato que resolve as necessidades imediatas e menores está cada vez sendo mais buscado. E a gente precisa construir sobre isso tudo e construir um sentido. E entender que a gente só se liberta dos processos depressivos e espirituais quando a gente constrói um sentido. Daí a gente fala rapidinho da história de um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl. Ele foi o inventor da logoterapia. Ele era um judeu e ele foi vítima de todas as questões nazistas, né? Ele viveu num campo de concentração nazista, onde ele perdeu toda a sua família e onde ele aprendeu a sobreviver dia a dia, observando aquelas situações terríveis, aprendendo o que falar, como agir, como se comportar mediante as situações, os deslocamentos que eram feitos, aqueles grupos que ora eram levados para um local e queimados, incinerados, ou enfim, não vamos nem citar as formas como aqueles absurdos eram feitos. E ele perdeu toda a sua família, ele perdeu toda a sua vida, ele perdeu toda a sua referência, mas ele sai vivo. E ele cria o que é chamada logoterapia, que é, vamos dizer assim, uma filosofia que se foca em viver, na busca pela vida, através de encontrar um sentido para esse viver. Um sentido maior, um sentido mais amplo, um sentido mais pleno, que talvez a gente possa entender que é esse sentido espiritual que a gente precisa estabelecer como meta, como prioridade. E vejam bem, um homem que passa por campos de concentração, que muito provavelmente poderia não ter sobrevivido, ele sai disso e ele cria todo um legado
de esperança, de construir sobre a dor, de construir sobre a impossibilidade, de construir sobre a desesperança. A gente precisa olhar um pouco para isso, porque todas essas questões da depressão, todas as questões espirituais que envolvem os processos depressivos, nascem da gente perder o sentido, da gente não querer estabelecer um sentido para a nossa caminhada. E a gente faz isso, às vezes, de maneira muito fácil. A gente desanima de maneira muito fácil. Nós todos, eu inclusive. E a gente precisa falar disso consigo próprio e trocar com mais constância para a gente se blindar desses padrões que a gente traz lá de trás e que a gente ainda está deixando boicotar as oportunidades do agora, as chances do agora. Tem uma passagem de Jesus que eu acho que fala muito dessa limitação e dessa necessidade de ampliar os nossos horizontes, que é quando Jesus cura o cego de Jericó. Nós não vamos entrar muito detalhadamente, mas ele entra na cidade de Jericó e lá tem esse cego, que ao saber que Jesus adentra a cidade, ele tinha tanta fé que o Cristo poderia trazer a ele a cura, que ele começa Tiago, pode ajeitar, que ele começa a primeiro se movimentar dentro de uma multidão que ele não estava vendo para poder chegar até o Cristo. Então ele chama para Jesus, ele liberta. E vocês imaginem todo um povo, todo mundo buscando ajuda, todo mundo querendo tirar alguma coisa de Jesus. E aquele cego levanta, joga a sua capa, e a capa era, vamos dizer assim, um direito que o governo romano dava a ele de mendigar. Então, quando ele atira aquela capa e começa a berrar e chamar pelo Cristo, ele está jogando no chão tudo que ele tinha, tudo que era garantido, em busca de algo que ele podia não conseguir. Ele mostra aí fé, ele acreditou com tanta profundidade que o Cristo o curaria, que ele abre mão do que aparentemente ele tinha, por algo que ele tinha certeza que a fé dele ia trazer, e ele consegue. Jesus sente a energia daquele homem, Jesus percebe aquele clamor e se volta a ele. E daí o diálogo é muito interessante, né? Porque Jesus chega e fala: que queres que eu faça? O que alguém que está com fome quer senão um prato de comida? O que alguém que é cego vai querer senão voltar a enxergar? Mas por que então Jesus pergunta? Será que é uma pergunta, sei lá, inconsequente nos lábios do Cristo, né? Ele responde assim: mestre, que eu torne a ver. Ele pede para ver, ele não pede para enxergar. Vocês sabiam que tem diferença? Enxergar é um processo físico. Enxergar tem a ver com o processo da retina captar a luz e criar imagens dentro da estrutura física, orgânica do corpo, a estrutura óptica. Ver é um ato de interpretação, onde a gente coloca emoção. A gente, pela mente, pega aquela imagem e ressignifica aquilo de alguma maneira. Ver é muito além de enxergar. O que nós estamos fazendo nas nossas vidas, nesse presente momento da nossa jornada? Nós estamos enxergando as coisas do mundo, os caminhos, os relacionamentos, as pessoas, ou nós estamos procurando ver? O que nós estamos elencando como prioridade? Porque enxergar, como no mito da caverna do Platão, é aquela situação onde a gente vê algo disforme, que representa o que é real, mas que é totalmente distante da realidade. Ver, pedir para ver, buscar ver, é um processo profundo.
onde a gente precisa ter esse relacionamento com Cristo. Me permita ver, me ajude a ver, me ajude a entender tudo que eu estou observando, que está acontecendo no meu viver, no viver do mundo do meu tempo, para que eu experiencie isso da melhor maneira possível, com razão, com sentimento de construção, com sentimento de proveito, com propósito. A logoterapia, criar propósito para a vida, para os nossos passos, para as nossas situações e para as nossas dores, sobretudo, para que elas não só sejam uma experiência que se transforma em sofrimento, em lamento, em vitimização, mas que realmente elas se tornem caminhos para que possamos ver, para que nós possamos largar as nossas muletas, as nossas capas, que nos mantêm semi-vivos, e possamos entender que nós estamos aqui para viver com plenitude. Precisamos ver, deixar de enxergar e ver com plenitude os caminhos da vida. E dessa maneira, talvez, a gente vá mudar o nosso padrão de pensamento, afastando todas as possibilidades dos quadros depressivos, das questões espirituais, e sejamos uma mente forte, ligada ao bem, ligada ao bom, que possa ajudar as mentes mais frágeis, com mais dificuldade. Nós vamos colocar um vídeo do Divaldo que fala sobre essa questão da depressão e depois uma música onde a gente encerra esse processo. Por favor. Tenho vontade de me perdoar por me sentir um mero coadjuvante na vida e por ter em mente que a depressão sempre foi companheira desde que me vi como ser humano. Mas é necessário fazer o divórcio desta companheira. E a melhor maneira de divorciar-se da depressão é amar. Comece amando-se, introjetando no seu mundo íntimo a certeza de que você veio à Terra não para ser depressivo. Como no primeiro dia apresentamos o PPS, você está apenas distraído pela depressão. Reencontre a beleza da vida. Recorde-se de Dostoiévski. O mundo será salvo pela beleza. Faça algo por você mesmo, fazendo algo por alguém. Então já está na hora não de se perdoar, mas de se libertar desta ave agourenta que é a depressão. E saia do escuro, viaje na direção do sol. Não faltam crianças drogadas para você levar um pouco de acolhimento. Não faltam idosos necessitados de uma palavra de carinho nas ruas do mundo ou nos depósitos onde se colocam os macróbios. Não é uma questão de auto-perdão. Você necessita somente de coragem para, quando sair daqui, dizer: quando eu era depressivo. Porque a depressão tem muito a ver com o histórico da nossa existência passada. E esta é a existência da libertação para o futuro. Levante-se, pois, sorria e leve com você a certeza de que Deus nos deseja para a plenitude. A depressão, o transtorno do pânico ou qualquer outro desses fenômenos desequilibradores não passam de acidentes em nossa jornada evolutiva. Desta forma, nós o adotamos como filho do coração e lhe estimulamos, e o estimulamos a que prossiga de cabeça erguida, vendo também aqui alguém que foi vítima muitas vezes das sombras do pássaro negro e graças à certeza da imortalidade, ao invés de acolher essa tristeza perturbadora, optou pela imensa alegria de viver, porque reencarnar está muito difícil. A fila tem 14 bilhões,
Quem desencarnar agora vai demorar um pouquinho para encontrar vaga. Então aproveite agora que está reencarnado neste mundo de 7 bilhões e 250 milhões. A Terra pode agasalhar 21 bilhões de seres. É a população que Jesus reservou para o nosso planeta. Então, abandone a depressão. E não pense que quando desencarnar, pense que agora, enquanto reencarnado, tem o direito de amar, de ser amado, de sorrir, de cometer todas as bobagens do mundo. Elas também fazem parte da nossa vida. Não pode haver nada melhor do que uma queda dos outros. Pode ser a queda mais trágica, a gente acha graça. E quando é a nossa queda, nós temos 2 comportamentos. Se alguém estiver olhando, a gente cai e ri. Mas se não tiver, fazendo que desgraça. Então, saia da queda sorrindo, triunfante. Seja um vencedor e não um vencido. 96 anos, 96, 97, não sei, trabalhando com amor, seguindo essa receita, vencendo também as suas questões da depressão e deixando esse exemplo de vida mesmo, né? E esse alerta também, gente, é aqui agora, porque a fila é grande e sei lá quando que a gente se encontra por aqui de novo, né? Vamos realmente aproveitar com otimismo, com fé, com boas perspectivas. Não vamos empoderar questões espirituais que existem às vezes mais na nossa cabeça do que numa realidade. A gente possa realmente usar do trabalho, do amor e da vontade de ver com realidade, né? Os caminhos onde a gente possa seguir. A gente vai encerrar com uma música aqui que já funciona como um encerramento e um estímulo. Que Jesus nos abençoe na reflexão desse tema da noite. No silêncio eu me encontro, cada passo é um novo mundo. O universo está comigo, sou a paz que sempre sigo. Eu sou forte, eu sou luz, nada em mim me conduz além do amor que irradia. Sou a calma que me guia. As estrelas me sussurram que a beleza em cada curva. Sou completo, sou inteiro, no presente sou primeiro. Respira fundo, deixa fluir. Cada momento é pra sentir. Sou o rio que encontra o mar. Sou coragem pra continuar. Eu sou forte, eu sou luz, nada em mim me conduz além do amor que irradia. Sou a calma que
O agora é minha promessa. Sou a brisa que acaricia, sou a vida que anuncia. Jesus nos abençoe nesses caminhos do amor, sobretudo do alto amor. Assim seja.